Olá, está no ar o Repórter Empreender. Hoje nós vamos conhecer empreendedores que não se cansam, não desistem mesmo quando o negócio fracassa e não param também quando o sucesso aparece. Eles investem, fazem parcerias, fazem sociedade, criam marcas, desenvolvem produtos. Resiliência, persistência, coragem são características dos empreendedores seriais, sempre dispostos a viver uma nova experiência no mundo dos negócios. Me chamo Thiago Moura, meu nome completo é Thiago Moura, presidente do Polo Gastronômico de Ipanema, tenho 35 anos, sou nascido e criado aqui no bairro de Ipanema, sou formado no ensino médio e formado na administração. Hoje eu atuo com a presidência do Polo Gastronômico de Ipanema, tenho uma sociedade com o grupo Canastra, o restaurante Vuvu. Somos 5, 6 casas hoje aqui por Ipanema, Barra, Leblon, Botafogo, Leme. Acho que a maioria dos empreendedores, eles têm muito medo. Tem um dinheiro, as pessoas preferem botar numa aplicação que está garantido, recebe aquele rendimento, quase 1% ao mês, às vezes 1%, dependendo da inflação. Mas assim, o arriscar é uma palavra muito pesada, o que eu observo com meus amigos, com a galera. Então, eu sempre tive uma ganância de querer arriscar. Vou perder, vou cair, mas eu vou me levantar. Mas se eu não arriscar, eu não vou ter essa experiência. Então eu decidi, vou arriscar. Eu vi que, estudei, né, por alto, como eles faziam, as pessoas falando bem, eles tinham todo lado, o público adorava, a comida era maravilhosa, a bebida era incrível, eles faziam uma festa, um simples barzinho de 20 metros quadrados, se tornaram um sucesso, receberam 2 anos consecutivos o melhor bar de paquera do Rio de Janeiro. Então era assim, uma coisa que eu achava muito legal, essa família que eles formavam da pré-night, eles faziam uma pré-night, eles iam para outros lugares, até que ali ficou o local, todo mundo fazia pré-night para ir para lá. Então eu falei, quero entrar com vocês, então peguei aquele dinheirinho e investi com eles. E até hoje, para mim, é um sucesso incrível, é uma experiência incrível, eu aprendo todo dia. A gente acabou desenvolvendo o Le Poulet, montamos também o Canastra Barra, Canastra Leblon. O barzinho de 20 metros quadrados virou uma pizzaria, Pizzaria Ipanema, aqui nas Jangadeiros. Então, montamos a pizzaria Leme. No Leblon, na Dias Ferreira, era o Yara, montamos o Canastra Leblon. E o de Botafogo também é um sucesso. Canastra Botafogo, que era o Rosé, virou Canastra Botafogo. Temos parrilha, diversos produtos com mar, com carne. É bem diversificado, tem um pouco da cultura de cada um europeu. Uruguai tem peixe, tem uma coisa misturada brasileirinha. É muito interessante. O forte deles com vinho e os drinks, e fazer a festa ele sabe fazer. Então, para mim, hoje, assim, dessas empresas é um sucesso. Sou muito feliz com essas experiências. Então, meu tio, que eu tinha uma admiração muito grande, que me desenvolveu nesse lado do empreendedorismo, vim de uma família de empreendedores. Meus avós foram pioneiros na bijuteria, uma loja chamada Biju Box, durante muitos anos, 50 anos de marca, aqui por Ipanema, consolidado em Ipanema, depois foi para Copacabana, Leblon. E meu tio se inseriu muito nesse mercado das bijuterias. Eu vim de pequeno aprendendo, eu ficava às vezes na loja do Leblon, às vezes ficava um pouquinho na loja de Ipanema, porque meus avós não tinham tempo para deixar ficarem comigo em casa. Então eu acabava observando, montando uma caixinha de bijuteria. Então eu cresci muito nesse lado do comércio, né? E sempre tive uma paixão de criar algum produto. Quando eu tive meus 15 anos, eu sempre quis criar alguma coisa com o que eu gosto. Eu pensava, eu adoro surf. Meu tio me ensinou o surf. E ele também veio desse mercado, quando era mais novo, de criar a primeira loja de surf na garagem dele, na Redentor 300, aqui em Ipanema. Depois ele criou uma loja chamada Trampas e Tramóias, que foi um maior sucesso, era o ponte da galera do surf. Galera do Pier, do Arpoador, Rico de Souza, Pepe Lopes, enfim, muitas pessoas assim, famosas na época e hoje, inclusive, passavam por ali. Logo nisso eu quis criar alguma coisa que fosse ligada ao surf e que tivesse uma coisa com o comércio. Então eu desenvolvi uma plataforma chamada Surf App, que não é um aplicativo ainda, mas é um site que as pessoas podem chegar e anunciar os seus produtos e as pessoas podem ir lá, como uma plataforma OLX, Mercado Livre, olhar e comprar o seu produto direto. A gente faz essa interlocução direta através da plataforma.
pessoas devem empreender num negócio porque, primeiro, elas têm que sentir esse feeling, essa experiência, esse medo de arriscar, de será que vai, será que não vai? Porque acho que o pior cenário, o pior sentimento é aquele arrependimento de você não ter feito. Putz, eu podia ter feito, e a vida passa rápido. Então acho que a gente está nesse momento nessa vida para a gente experimentar. Né? Claro que com suas coerências e tudo mais. Mas nesse momento, o arriscar no lado do empreendedorismo é uma coisa muito legal, porque você aprende de diversas formas de você interagir com o público, de você desenvolver um seu produto, de você... e não só, eu estou falando da gastronomia, mas eu estou falando também ao mesmo tempo do empreendedorismo geral, para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de comércio. Essa palavra arriscar é uma palavra muito, muito forte para muitas pessoas. Gera um medo, um desconforto. E para outras pessoas o arriscar é muito prazeroso. As pessoas que estão mais preparadas, têm uma capacitação, têm experiência, que já caíram, ou às vezes que nem caíram, é uma palavra que se torna prazerosa, porque o arriscar, ele já tem uma base e uma estrutura para arriscar numa coisa certa, que tem fundamento, que vai conseguir. Ela pode não alcançar aquele êxito no começo, mas ela pode chegar naquele êxito ao longo prazo. Então, assim, essa parte de arriscar comigo, na minha experiência, é uma forma muito boa. Hoje está sendo muito prazerosa, apesar de ter alguns erros que eu fiz um pouco no passado, que eu não me arrependo, porque eu arrisquei e servem de base e de experiência para esses novos cenários, novos investimentos hoje que eu venho a desenvolver. Então, para mim, assim, se for para dar uma sugestão para essas novas pessoas que estão querendo empreender e entrar no mercado do comércio, do empreendedorismo no geral, eu acho que a palavra é arriscar. É vestir a camisa e vamos para frente. Se tiver dificuldade, é onde você vai aprender a você se estabilizar e você seguir em frente. Inclusive, eu tenho um negócio em Botafogo chamado Vuvu, que é uma genteria com um show, tem forró, tem um DJ com eletrônico, variados, né? E japonês. A gente chama de Nikkei, né? Que é uma mistura. Japonês com um pouquinho de peruano. Tem um cevichezinho também. E foi muito interessante, foi um mexicano que me chamou, em um prédio antigo, abandonado. Vou contar um pouco da minha experiência, que foi muito bacana também. Abandonado e ao mesmo tempo era do lado de umas casas que tinham sucesso, perto do Comuna, ali em Botafogo, em frente ao Alfa Bar, muito antigo, tradicional também. E a rua já enchia por si, eu achava muito bacana aquele movimento, aquela galera na rua. Botafogo tem muito disso, né? E é um bairro muito cool. E ao mesmo tempo ele me chamou para um negócio, ele já tinha um projetinho, eu achei bacana em 3D, mexicano, era DJ. E tinha essa paixão, ele já tinha alugado o imóvel, inclusive, já tinha feito uma primeira quebrada lá, uma demolição. Quando eu olhei tudo quebrado, ele falou no meu projeto eu colocar um bar assim, assim, assado, e eu olhei, cara, mas quando de repente me deu aquele mosquito que dá aquela picada em você, e de repente você acorda esperto e tu olha aquele lugar todo pronto, novo, e com uma puta energia de bombar, sabe? De você ver que as pessoas vão gostar daquele ambiente e tudo. E eu falei, vou vestir a camisa com você, eu gostei, comprei a sua ideia. E o que é muito bacana, você escolher os players que vão entrar junto, os sócios, né? Que é um casamento, você está casando com o seu sócio. Então você não botar qualquer um, mesmo que tenha um investimento a querer, né, para viabilizar, eu acho que você tem que escolher bem as pessoas para estar num time, que você forma uma grande família. Então eu tive essa oportunidade de escolher esses players junto comigo, com investimento, como investidores e sócios. E muito bacana, cada um com a sua peculiaridade nesse local, até que o mexicano achou interessante dele sair, ele tinha outros projetos como DJ, rodar o mundo inteiro, e eu acabei assumindo essa parte do Vuvu com os meus sócios. Logo no momento, eu tinha uma paixão muito grande, passamos a pandemia, que foi difícil demais, enfrentamos muitas obras, né, muitos problemas, mas foi muita experiência e a gente conseguiu, com êxito, inaugurar ele de uma forma acima do que a gente esperava. Então, assim, a casa lotou no começo, foi um sucesso, está sendo um sucesso ainda. E eu comecei a voltar para outros ares, outros olhares, tem aquele lado, né, de criação, não, vamos olhar mais para cá, vamos fazer isso aqui, vamos criar ali. E eu acabei entrando em outros negócios
para outro bairro, para Ipanema. Então eu vi que a minha energia não estava só focada mais para o Vuvu. Foi o momento que eu achei de eu passar a bola para um outro player com aquela mesma gana, aquela mesma paixão, que hoje está se inserindo nesse local. E perfeito, que ele realmente é muito criativo também e tenho certeza que vai somar muitas coisas. Os empreendedores que realizam muito, eles, por hábito, por comportamento instalado, eles estabelecem seus objetivos e as suas metas. Quando a gente vai falar de um objetivo e de uma meta empresarial, ela tem uma característica, uns itens a serem atendidos, para a gente dar a classificação. Isso é uma boa meta, é um bom objetivo. São os objetivos que mobilizam o empreendedor. Em geral, um objetivo bem traçado, ele tem que ter data, tem que ter uma medida, tem que ser claro e específico, uma série de exigências, que são bem conhecidas para se determinar um bom objetivo. Só que tem uma questão, um item aí de exigência num bom objetivo, que é o significado pessoal, a relevância desse objetivo para o empreendedor. Para o empreendedor serial, o relevante é ele abrir novos negócios, é ele ampliar a possibilidade dele criar modelos de negócio, Só que sim, ele precisa então de equipes que estejam no lugar dele, trabalhando, operando os negócios, lógico, sob o olhar do empreendedor. Só que tem uma dificuldade aí, que é como transferir a relevância do objetivo do empreendedor para as suas equipes. Então, isso exige de uma habilidade do empreendedor muito nessa área, nessas questões de independência e autoconfiança, de acreditar, mesmo diante de alguns resultados inicialmente desanimadores, acreditar e convencer as pessoas, persuadir as pessoas de que aquilo vai dar certo, de que vale a pena o trabalho e o investimento. Eu acho que os empreendedores seriais são malucos, para começar. Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Eles têm muito porque a nossa mente, ela gira o tempo todo em cima de ideias. E a gente vê tudo se interligando para a gente conseguir concretizar. Agora, desenvolver um e depois desenvolver 10 ao mesmo tempo, desenvolver uma coisa, desenvolver 10 são outras coisas. Então você tem que saber exatamente como se enquadrar, como você concretizar um primeiro e depois como você controlar todos os outros 10 que você for desenvolvendo ao longo. Se você for fazer de uma vez, todo mundo sabe que ninguém consegue. E ao mesmo tempo, se você focar num e focar nos outros, conseguindo armar uma forma de você, não precisa estar 100% neles, mas de você ter uma segurança com certas pessoas que você colocou, de você conseguir essa administração em conjunto, beleza. É difícil. Acho que muitas experiências, acho que você tem que errar muito para você chegar até lá. Mas eu acho que nós somos malucos por quê? Porque temos essa vontade, essa gana de criar diversos projetos e querer concretizar todos eles. E o empreendedor serial é muito legal, que ele realmente tem um lado, uma visão que muitas outras pessoas não conseguem entender, enxergar. Então ele tem esse lado que eu acho que todo comércio tem que ter para poder se transformar, evoluir, e em cima de necessidade, em cima de qualquer outra forma para poder prosperar. Porque não adianta só você criar um produto bacana e ele vai chegar até certo ponto e de repente ele vai começar a entrar em recessão, ele vai começar a cair. Agora, se você tem um serial junto contigo, ele vai estar sempre criando novas ideias, seja para aquele produto, para aquele empreendimento, ou seja para novos empreendimentos que ele entrar. Como eu consigo viabilizar, os negócios hoje, e sempre, no caso, foi de muitos olhares de curiosidade. Eu sempre olhei muito
como as pessoas conseguem realizar os negócios, como um restaurante consegue criar todo esse layout, todo esse investimento na casa, como ele consegue toda a parte no surf, como ele consegue desenvolver aquela prancha. Eu sempre fui muito curioso, sempre pesquisei muito, ouvia muito o que as pessoas falavam. Muitas mentiras e ao mesmo tempo tem muitas verdades, você tira o seu próprio parâmetro. E eu tive uma oportunidade de estar próximo a pessoas que desenvolveram produtos de sucesso e eu aprendi muito com essas pessoas. Então assim, meus negócios hoje, eu aprendi também que você é a cara do seu negócio. Se você está com uma energia boa, as pessoas curtem você, você tem um bom sorriso, você tem um bom papo, você é um cara bacana, faz as coisas com o coração, não só por apresentar em política, é uma coisa bem legal mesmo. As pessoas te dão uma credibilidade, as pessoas gostam de você pelo que você é, que você representa. Então, assim, nos negócios são as mesmas coisas. Se você cria um produto que você sabe exatamente desse produto, que as pessoas enxergam você com esse produto, você consegue vender esse produto muito mais fácil, viabilizando com um lado de investimento. Você pode fazer uma apresentação do seu negócio e chamar investidores para viabilizar, você vende as suas porcentagens. Você pode ir em bancos, ver uma linha de crédito, apresentando também o que você tem na praça, que a gente fala, quando a gente tem uma conta bacana que a gente gira, a gente consegue crédito na praça com esses certos bancos. Então você vê, dependendo da taxa de cada banco, você faz uma pesquisa, a melhor taxa, o melhor banco também para você fazer esses empréstimos. Mas se você tem um produto e você é essa pessoa que as pessoas gostariam de arriscar, ou na verdade se você é tão seguro de si com o seu produto, as pessoas nem imaginam que é um risco, elas imaginam que é um investimento. Você consegue mostrar para eles que eles estão entrando numa boa oportunidade, você apresenta nesse projeto, você consegue viabilizar através dos investimentos deles. Porque tem muita gente que tem um dinheiro para investir, mas tem muito medo de arriscar. E tem muita gente com vontade de fazer um negócio, de montar, mas não tem um dinheiro para investir. Então, se você consegue unir esse útil ao agradável, pelas minhas experiências, pelas minhas credibilidades, modéstia à parte, como pessoa, no lado do esporte, no lado do empreendedorismo, no lado pessoal meu, essa credibilidade que você gera para esses investidores é super importante para viabilizar qualquer tipo de negócio. O Thiago tem um modo bem interessante de lidar com esse universo. Unir o desejo de crescer profissionalmente com a possibilidade de levar as pessoas impactadas pelo seu negócio uma vida mais feliz é realmente inspirador. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos conhecer um empreendedor que é também investidor e que tem um olhar apurado para bons negócios. A gente volta já já. Repórter Empreender está de volta para contar mais histórias de empreendedores que jamais existem. Vamos ter agora uma verdadeira aula de visão de negócios. Se você pretende empreender, precisa conhecer o que tem para dizer o Renato, que é um empreendedor serial, mas que ele prefere ser chamado de empreendedor paralelo. Vamos aprender a identificar oportunidades de negócios, escolher líderes eficientes e muito mais. Tá tudo aqui. Vamos ver. O meu primeiro empreendimento não deu certo. E apesar do dissabor de passar por isso quando a minha vida profissional ainda estava começando, ter sido muito duro do ponto de vista pessoal, foi um aprendizado que hoje eu acho impagável. Melhor do que qualquer pós-graduação, melhor do que qualquer diploma, porque me ensinou muito sobre o que não fazer na gestão de um negócio. A primeira lição que eu aprendi é que o desalinhamento entre sócios num empreendimento pode matar o negócio.
Nessa época, eu e o meu então sócio tínhamos um desalinhamento na visão de como o negócio devia ser conduzido. Eu subestimei a importância desse desalinhamento e isso acabou fazendo com que o negócio implodisse. A gente teve um atrito e aí decidimos romper a sociedade e aí nesse rompimento da sociedade não sobrou nada. Os dois saíram do negócio sem nada, cada um foi seguir a sua vida, a amizade acabou e tudo mais, mas foi um aprendizado muito grande sobre a importância, a relevância do alinhamento entre os sócios que participam do negócio. Eu também aprendi um pouco sobre a importância de governança, de mecanismos que permitam dar transparência à decisão e à gestão, mesmo em empresas que são muito pequenas. E isso se mostrou muito valioso na minha trajetória profissional depois. Meu nome é Renato Santos, eu sou empresário desde os 20 anos de idade, hoje eu tenho 49. Eu sou administrador de empresas com formação pela Universidade de Brasília, tenho mestrado em finanças, tenho MBA em marketing, tenho alguns outros cursos complementares. E minha função atual, eu sou CEO da Moai Participações, sou o principal executivo da Moai Participações. A Moai Participações é uma holding de investimentos que tem negócios nos setores de alimentação, construção civil, logística e transportes e startups. O trabalho da Moai é investir em participações. Eu comecei a empreender ainda na universidade. Eu participei da criação da primeira empresa júnior, uma empresa formada por estudantes universitários dentro da Universidade de Brasília, aqui ainda na década de 90, aqui em Brasília ainda na década de 90. E aí essa experiência foi muito rica para que eu decidisse não seguir uma carreira de executivo e seguir uma carreira de empresário naquele momento. E logo depois da faculdade, eu me juntei com outro colega de faculdade, a gente montou um instituto de pesquisa de mercado, que posteriormente foi comprado por um instituto maior, que era de São Paulo, e que depois acabou se dissolvendo por uma desavença entre os sócios. Mas esse foi meu primeiro negócio, foi minha primeira experiência empreendedora, aprendi muito com ela. Um erro que eu cometi várias vezes enquanto eu empreendia, enquanto eu liderava os negócios diretamente, foi na escolha dos sócios que participariam comigo. Apesar de muitas vezes conseguir construir o alinhamento de objetivos, o alinhamento de estilos de trabalho também era algo muito importante. E eu acabei fracassando nessa construção dos alinhamentos de ensino, de método de trabalho, mais algumas vezes, né? Como eu passei por vários empreendimentos, acabou dando tempo de aprender essa lição e não repetir os mesmos erros nos empreendimentos mais recentes. Mas então eu aprendi no primeiro empreendimento a importância do alinhamento entre os sócios, mas depois a importância do alinhamento na gestão, da busca de objetivos comuns, de tarefas complementares, de perfis complementares para liderar um negócio, principalmente quando ele é muito pequeno, onde os sócios carregam nos ombros a maior parte do peso. Então essa foi uma lição muito valiosa que me ajudou e ajuda muito até hoje. Identificar oportunidades de negócios em diferentes setores pode parecer muito complexo, mas na realidade é muito simples. Na verdade, o que a gente precisa é identificar setores que têm alto potencial de crescimento e empreendedores e empreendimentos que são promissores pelos resultados que eles já conquistaram, né? Comprar uma empresa que está no mercado há muito tempo, produzindo lucro há muito tempo, num mercado consolidado, é fácil, só que é caro. Quando você vai comprar um negócio que já deu certo, esse negócio costuma precificar esse sucesso que ele já teve. O desafio para os gestores que querem empreender serialmente ou de uma maneira, como eu gosto mais, paralelamente, ter vários negócios, o desafio é identificar os negócios quando eles ainda são promissores, porque o negócio ainda é barato, né, apesar do potencial de sucesso já estar lá. Então você compra o negócio no momento em que ele está começando a crescer e à medida que ele vai se descolando e vai se valorizando, aquele investimento que você fez ganha um valor muito maior. Então acho que esse é o principal desafio. A maneira como a gente faz isso da Moai Participações é investigando muito a fundo o perfil das pessoas que lideram o negócio. Uma outra lição que a gente tomou numa startup recentemente, que muitas vezes a gente se concentra muito no líder principal, no founder, naquele que teve a ideia e que lidera o negócio. Mas a gente aprendeu com um erro, com uma falha em que a gente perdeu todo o capital num investimento num solo founder, numa empresa em que o único talento era o empreendedor principal, a gente aprendeu que o time deve ser um time talentoso. E aí nós temos nos concentrado em avaliar empresas em que o time tem talentos complementares e uma visão comum de onde eles querem chegar.
chegar. A partir disso aí, a gente simplesmente busca setores em que os indicadores econômicos mostram que estão em franco crescimento. Essa parte é fácil, basta ler os jornais de finanças, basta ler as revistas de tendências e a gente consegue encontrar o que é mais proeminente. O importante mesmo é saber qual é o time que tem o potencial de dar certo. Quando a gente analisa uma ideia de negócio na Moai Participações, aliás, a gente já investe num estágio em que não se está mais só na ideia. A gente busca empreendimentos que já se validaram. O que significa um empreendimento já validado? Significa que a empresa já abriu as portas, ela pode ainda ser pequena, mas o empresário, o empreendedor já fatura com o negócio. Ele já tem clientes, ele já entrega os produtos, os clientes já são fiéis e ele está em crescimento ainda que tímido. Então o que a gente procura fazer é aportar o capital para potencializar, para acelerar esse crescimento. Então o que a gente busca são negócios na fase inicial após a validação, que estejam começando a tracionar, estejam começando a crescer. É isso que a gente busca. Como que a gente se prepara para entrar num novo mercado ou num novo setor? Atualmente, o Brasil é um país tão amplo em oportunidades que a gente elegeu alguns setores e a gente procura se restringir a eles. Ao invés de buscar novos setores, a gente busca novas regiões ou novas oportunidades para entrar no mesmo setor. Então, por exemplo, a gente escolheu há muitos anos o segmento de alimentação e a gente tem diferentes empreendimentos no segmento de alimentação. A gente não sai do setor, um setor que a gente já conhece e cujos fundamentos a gente domina bem. E aí a gente procura empreendimentos que tenham alta qualidade de produto, boa qualidade de serviço. Normalmente serviço é onde você consegue, sem muito investimento, melhorar muito com gestão, com processo que a gente procura trazer para os empreendedores, e a gente procura marcas que ou sejam limpas, acabaram de começar, ou então sejam marcas que já estão consolidadas e com uma boa visão pelo mercado. Então a gente busca entrar em empresas ou que estão começando e o cliente ainda não tem uma percepção, ou se já existe percepção de mercado, essa é uma percepção positiva. Desafios mais comuns que os empreendedores seriais enfrentam por terem vários negócios, terem que operar vários negócios, é a perda de foco de um ou outro negócio. Porque são equipes, tem pessoas trabalhando em todos esses lugares em busca de resultados. Às vezes os modelos de negócios do empreendedor são muito diferentes entre si. Às vezes tem um negócio que não é de tecnologia e também tem um outro que é de base tecnológica, então são modelos, podem ser modelos completamente diferentes. Esse é um desafio grande para o empreendedor serial, porque ele tem que pensar com cabeças completamente diferentes e ele terá equipes completamente diferentes, relacionamento com fornecedores completamente diferentes. Então pode acontecer isso, e é normal acontecer isso, diversificar, e o empreendedor diversifique as áreas em que ele quer ter negócios e operar negócios. Então essa diferença de modelos de negócio, saber lidar, aplicar as suas próprias características em situações, em circunstâncias muito diferentes, é um grande desafio para os empreendedores seriais. Decidir a hora de sair de um negócio é meio que uma alquimia mágica. E eu queria dizer que se a gente pudesse escolher a hora de sair do negócio, a hora seria nunca. Bons negócios a gente deve manter para sempre. Mas o mercado tem uma dinâmica cada vez mais acelerada e o bom negócio hoje pode não ser tão promissor amanhã.
Nesse contexto, a hora ideal de sair do negócio é o momento em que ele alcançou o máximo valor pelo investimento que ele já tem, antes dele precisar de uma nova carga de investimento para crescer de novo. Quando a gente acaba de investir, a gente nunca sai. A gente precisa esperar que esse investimento mature para só sair na hora que a gente tiver aproveitado todo o resultado que ele gera. Então, o momento ideal para sair para a gente é antes de uma próxima rodada, uma próxima carga de investimento nos negócios que a gente está. Claro, isso para os negócios que estão crescendo. Se o negócio está dando errado, a gente procura investigar o que aconteceu. Se o que aconteceu foi um problema de equipe, a gente normalmente usa cláusulas que a gente põe nos nossos contratos de investimento e troca a equipe de gestão. Muitas vezes a gente troca até o founder, até o líder principal, né? Ou quando o problema do negócio é um problema de mercado, a gente procura liquidar o mais rápido possível para não ampliar os prejuízos. Equilibrar os riscos e as oportunidades é o principal desafio de quem empreende e quem investe. Na Moai Participações, a gente não gosta do risco, mas a gente aceita o risco como um fator crucial para que se tenha sucesso. Fazer o que não tem risco nenhum não dá resultado, todo mundo faz, não tem desafio, não tem valor agregado. O valor agregado está justamente naquilo que pouca gente está fazendo e que tem grande incerteza. Então a gente precisa aceitar o risco como uma parte inerente de um negócio que tem alto potencial de resultado. Nesse contexto, quando a gente busca startups que tem um nível de risco elevadíssimo, mas também tem alto potencial de resultado, a gente procura enxergar a cabeça dos times que lideram os negócios. Quando o time é muito imaturo ou muito deslumbrado com o sucesso, com o futuro, com o potencial de crescimento, a gente prefere se manter mais distante. A gente gosta de times que, apesar de estarem em mercados novos, mercados de alta tecnologia, mercados de alta criatividade ou alto risco, são times com o pé no chão, conservadores, com uma visão muito clara do tamanho do trabalho que se tem pela frente. Então é isso que a gente procura fazer para equilibrar esse componente tão alto de risco com as grandes oportunidades que o segmento de startup reserva. Eu diria que o maior desafio que o empreendedor tem é o de contaminar o time com a sua empolgação, a sua visão, a sua cultura e os seus valores. No papel de investidora, a Moai Participações não tem a função de fazer isso. Então a gente procura founders que tenham profundamente arraigado o que eles acreditam, que transmitam isso quando eles falam, que sejam capazes de encantar a sua equipe com a música que eles cantam, que deve ser uma música de visão, de crença no futuro e no trabalho. Então a gente procura escolher pessoas que acreditem profundamente naquilo que elas estão fazendo. É isso que a gente faz para poder disseminar esses valores e essa cultura pela nossa equipe. No contexto do mundo em que a gente está hoje, em que as coisas mudam com tanta velocidade e tantas coisas acontecem ao mesmo tempo, eu considero impossível que eu ou meu time da Moai Participações nos mantenhamos atualizados com tudo o que está acontecendo. Então o que a gente procura fazer é estar conectado com os players principais dos mercados em que a gente atua. Então a gente tem empreendedores de referência no segmento de alimentação, no segmento de construção civil, no segmento de logística e no segmento de startups inovadoras, para que a gente possa estar sempre ouvindo e filtrando novidades, oportunidades e tendências. Então a gente procura se conectar com pessoas-chave que essas sim estão profundamente arraigadas na construção e no desenvolvimento dos segmentos em que elas estão. E a partir dessas pessoas-chave aí, procurar filtrar oportunidades em que a gente possa investir. Eu tenho uma visão muito particular desse termo empreendedorismo serial. Porque isso passa a visão de que o empreendedor serial, ele empreende em série, abandonando o negócio anterior, vendendo, fechando ou se mantendo distante dele. Eu acredito que os empreendedores mais bem-sucedidos que têm esse perfil de atuar em vários negócios, não são empreendedores seriais, são empreendedores paralelos. Ao invés de pular de um negócio para o outro, eles vão enfileirando mais negócios no seu portfólio e começam a estimular a sinergia entre esses negócios, criando ecossistemas. Eu acho que é isso que é a grande tendência do empreendedorismo de múltiplos negócios no mundo em que a gente vive hoje. Então eu acho que grupos, para crescerem e se desenvolverem, precisam se tornar ecossistemas, em que os negócios atendem necessidades comuns uns dos outros, mas também necessidades comuns do mesmo perfil de clientes. É isso que a gente procura fazer na Moai Participações.
O meu conselho para alguém que pensa em começar a empreender agora, com o foco de em algum momento se tornar um empreendedor serial ou um empreendedor em paralelo e ter vários negócios, o conselho é justamente não empreender em paralelo, não se dedicar a muitos negócios no princípio. Começar com um primeiro negócio e fazer desse primeiro negócio um verdadeiro sucesso. Para aí, se ele desejar vender ou então começar a abrir negócios laterais. A receita para o fracasso é começar em vários setores simultaneamente, sem ter conhecimento ou sem ter visão de nenhum deles. A melhor coisa que o empreendedor pode fazer é primeiro dominar a atividade que ele faz para só então buscar a próxima. Realmente é de se encantar, né, com o traquejo que os empreendedores seriais experientes têm ao lidar com os múltiplos negócios, né? Agora, é interessante a gente observar também, sim, o que o Renato falou sobre caminhar devagar nesse universo, né, para não se perder também. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Repórter Empreender volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Repórter Empreender. Bom, muitos empreendedores seriais podem ver seus negócios também não darem certo no mercado, né? Mas isso não é necessariamente um motivo de desistência. Vamos ver o caso do Daniel, que desde o início dos anos 2000 investe no ramo de restaurantes e de entretenimento em vários pontos na cidade maravilhosa. Começou com esse espírito jovem da gente conhecer pessoas, fazer a coisa movimentar e começar a fazer negócios juntos. Muita sinergia entre jovens empreendedores. A primeira empresa do Devassa, por exemplo, o nome era 9 Apóstolos, porque a gente acabou juntando 3 grupos para montar um bar que foi o Devassa Barra. E dali depois veio 7 Apóstolos, depois veio 5 Apóstolos. A gente continuou brincando com esse nome porque realmente vinha de jovens que tinham muita vontade de realizar e que gostavam do trabalho que faziam. Era uma época um pouco mais fácil para empreender também. Eu vejo que hoje o grau de dificuldade de empreendedorismo ele vai aumentando junto com o nível da competitividade. Meu nome é Daniel Machado Magalhães de Almeida, eu tenho 43 anos, minha formação é publicidade e propaganda. E estou nesse ramo de bar e restaurante, entretenimento, desde 2001. Hoje eu estou à frente do Saga Bistrô, no centro, e sou idealizador da marca Raiz, que tem alguns raízes e o Raiz Beach Point no Leme. A minha experiência com empreendedorismo nessa área começou em 2000. Em 2000 eu estava com um grupo de amigos, eu trabalhava vendendo produtos para supermercado e uma das invenções da empresa que eu trabalhava era o alho descascado embalado a vácuo. E aí vendendo para alguns restaurantes, porque a própria venda no supermercado foi um desafio muito grande, a gente conseguiu desenvolver o produto com a Embrapa, mas o produto perdia o vácuo, porque solta muito gás. Então aquilo o cliente achava que o produto estava estragado, quando na verdade não estava. Então tive que reinventar a venda e tentar vender para bares e restaurantes o alho já descascado, isso em 99 mais ou menos. E ali eu fiz alguns clientes de restaurante e conheci um que era o Eduardo, que tinha um bar da Boa no Rosas, que me chamou para abrir um bar com ele. E a gente abri meu primeiro bar em 2001, foi a inauguração, chamava São Tomé Bar e Lounge, era na Barra da Tijuca, ao lado do Rio Design Barra. Fez bastante sucesso, chegamos a abrir o São Tomé Floripa, em Florianópolis. O São Tomé durou 5 anos, fechou em final de 2005. Já tinha virado uma boate, o bar tinha virado uma boate, e das boates a gente continuou crescendo nessa área
de entretenimento. Então, o meu próximo voo foi depois para a marca da Devassa. Montei 6 bares Devassas, fui sócio do Cello e do Rio, que foram os fundadores da marca. Fui sócio deles em alguns bares, aprendi muito com eles, vi o crescimento da marca Devassa, todo o processo. Quando eles venderam para a Skin Cariol, eu fui um dos franqueados escolhidos para fazer as entrevistas com a Xerto, para desenvolver toda a franquia da Devassa para a Skin Cariol. Aprendi muito também com esse processo de formalização de uma franquia. Depois, na época da Devassa, a gente também acabei montando outras boates. Montei o 69 em Ipanema, onde surgiu o projeto do Bailinho, a Love, da Nicole. Muitas festas legais começaram ali naquele projeto. Teve o People da Barra, que era uma boate na Barra também. Foi bem legal. Foi um ciclo de 2 anos na minha mão e depois eu passei por uma outra galera que levou para frente. Tive o 00 no Planetário, que também foi uma experiência muito legal. Deu muito certo, até enquanto eu saí estava muito legal. Depois parece que os sócios que ficaram tiveram um problema, né, com a prefeitura, que já não tinha mais interesse de ter boate ali na Gávea, mas foi uma época muito legal da noite. E depois eu fui migrando dessa coisa mais de bares para restaurantes, e aí idealizei a marca do Raiz, que teve Raiz Ipanema, Recreio, Via Parque e o Raiz Beach Point no Leme. Nesse meio tempo também vieram alguns outros projetos em paralelo. A gente montou o barraco no Recreio, foi legal também, um ótimo ponto no Recreio, mas ficou um pouco fora de mão na época da gestão. Hoje o mercado ficou mais competitivo, não é tão fácil jovens empreendedores como a gente queria empreender na época. Eu acho que hoje em dia a gente brinca que o mercado ficou mais competitivo e empreender requer muita responsabilidade, muito profissionalismo, porque cada setor do trabalho ele tem que ser feito muito bem feito. E principalmente nessa área de restaurante, a gente costuma brincar que não se ganha dinheiro contando nota de 50, e sim economizando as moedas de centavos. Isso é uma analogia a mostrar que não adianta você faturar se você não tiver um lado de controle muito bem elaborado. E como eu aprendi uma vez com um grande consultor, o mercado de restaurante ele é muito difícil porque ele une os 3 setores no mesmo ramo, e se você falhar em um deles, você perde, porque ela é indústria, é serviço e é administração, comércio, né? Então, se você faz uma administração de um comércio muito bem feita e um serviço muito bem feito, mas a tua área indústria, que criou o bolinho de feijoada, que fez o seu bolinho de bacalhau, falhou, o teu cliente vai embora insatisfeito porque a tua indústria não entregou o produto bem feito para a sua equipe que foi operacionalizar à noite. A mesma coisa se a tua indústria faz um grande trabalho de produção, chega à noite a tua equipe faz um bom serviço, mas você faz um DP mal feito, não faz um controle de contas a receber, não faz um planejamento financeiro, você também cai. Então é um ramo muito competitivo, é um ramo que vem com muitos desafios e a gente segue aí nesse mercado aí, empreendendo e buscando realizar. Então eu acho que a ideia inovadora ela ainda continua sendo algo de muito diferencial, quem cria algo novo. Acho que a área de tecnologia hoje em dia é uma área que também te permite se tornar uma empresa muito grande em pouco tempo. Eu acho que é isso, eu acho que empresa é criar uma solução para uma demanda específica. Então quem conseguir construir a melhor solução para uma demanda que está aí faltando, vai conseguir crescer com mais velocidade. Bom, o Saga, que é a casa que a gente está aqui hoje, ela começou num projeto de ser a cozinha central dos Raízes. A operação de um restaurante ela é muito complexa, porque ela tem esse lado sendo produzida a comida, lado indústria e o serviço acontecendo ao mesmo tempo. Então o meu sonho era tirar esse lado indústria da empresa e ter uma cozinha central onde eu produzisse tudo
para entregar para as casas tudo já porcionado. Os bolinhos já prontos, nas caixinhas com as suas unidades, as carnes já limpas e porcionadas nas quantidades padrões, para que a loja recebesse tudo para um controle de estoque mais fácil e para uma operação mais simples. A partir do momento que você tem a sua parte dos bolinhos chegando prontas, seus molhos chegando prontos, as suas proteínas chegando porcionadas, então isso facilitaria bastante a operação dos Raízes. E no meio desse caminho eu acabei conhecendo um gerente da Petrobras, que é paraquedista, também sou, a gente foi fazer um salto junto na Barra, e ele falou que ele tinha o desejo de entrar nessa área de empreender. E falou sobre um pouco a carência que existia aqui no centro para um bistrô interessante para atender um nicho mais segmentado da Petrobras, do TCE e de algumas grandes empresas que tem aqui perto. E eu percebi que era um profundo conhecedor de gastronomia, embora nunca tivesse empreendido no ramo. Achei que tudo que ele falou fez muito sentido e eu acabei trocando o projeto da Cozinha Central por um restaurante bistrô aqui no centro. A gente vai fazer 1 ano agora e estou bem satisfeito com o público, com o resultado que a gente vem atingindo aqui no Saga. O Raiz Beach Point é o filho remanescente desse projeto do Raiz que foi criado. Foi um projeto de quiosque, que eu acho que tem tudo a ver com o DNA do Rio de Janeiro, é algo que se aproxima muito. Raízes que a gente abriu em shopping, é uma coisa que a gente até percebeu que não era o DNA da marca. O DNA da marca é estar em locais abertos, locais que tenham essa veia de entretenimento, que não seja só um lugar para sentar e comer. O Raiz, ele tem essa coisa da música ao vivo, ele tem essa coisa da alegria, ele tem essa coisa dos eventos e que funciona muito bem com o DNA do Raiz. Bom, eu estou no ramo de empreendimento há 23 anos. Eu acho que o espírito empreendedor ele tem que ser encarado como algo que todo mundo pode fazer, todo mundo que quiser tem o seu espaço. Cada vez mais a gente vai percebendo que empreender é conseguir fazer uma ideia acontecer. Em termos de comportamento, os dois tipos de empreendedores agem muito parecidos quando a gente vê sucessos empresariais. Só que o empreendedor serial, ele tem uma capacidade, normalmente uma capacidade de relacionamento muito mais ampliada. Então tem umas características que chamam muito a atenção se a gente for ver o hall de características que a gente trabalha, persuasão e rede de contatos e independência e autoconfiança são características assim fortíssimas, mais fortes do que o normal nos empreendedores seriais. Bom, meu processo para empreender, para decidir para qual negócio eu vou escolher, empreender e conseguir fazer aquilo ali realizar, é um processo que veio se construindo, né? Eu penso que no início da minha carreira, empreender era mais fácil, tinha mais facilidade para empreender. Você tinha menos concorrência, você tinha mais brechas para errar. Hoje a coisa mudou, então eu percebo que assim, toda a minha carreira eu tive acertos e também tive muitos erros. Muitas operações que me desgastaram bastante. Então eu já cheguei a ter 9 negócios, 9 casas ao mesmo tempo, hoje eu tenho 2. Então eu tive que aprender a dizer não a muita coisa, tive que me fechar um pouco de novo, como se fosse um fechado para balanço, para começar a entender exatamente com que força que eu tenho para encarar esses desafios que muitas vezes a gente se emociona e acredita e vai como otimista. Mas hoje em dia você tem que ter muita responsabilidade para seguir um projeto.
Então, eu sempre gostei muito dessa coisa do business plan, de fazer o planejamento, de imaginar os cenários, de pensar quais são as forças, qual tipo de sinergia que eu tenho que criar para fazer aquele negócio virar. E talvez por ter começado a empreender muito jovem, ter conseguido fazer as coisas virarem, isso me dava muita coragem. Só que a vida também, depois quando você apanha, ela te faz ficar um pouco mais prudente, ela te faz ficar um pouco mais escaldado. Então eu nos últimos anos eu recuei bastante, eu vim diminuindo o meu número de negócios, aprendi a falar bastante não, porque os negócios acabam vindo como que uma energia que atrai. Quem parece que já fez muito negócio, conhece muita gente que faz negócio, parece que os negócios eles aparecem e você vê os negócios acontecendo. Perdi alguns barcos nesse tempo de ter visto grandes ideias que não apliquei e parece que as ideias são como bolhas, né? Alguém pensa, se você não executar, parece que essa bolha está no ar e alguém vai pensar ela já já. É impressionante isso, assim. Como é que você bate no papo do bar uma ideia que você teve e de repente quando você vê já tem alguém lançando aquilo. Então, eu vi do Rafael Duton, um dos caras que criou iFood, entre vários projetos. Ele fala, Dani, a ideia é o que é, mas para mim o que tá legal é quem faz a ideia acontecer. Então você vê essas histórias do, o Zuckerberg do Facebook foi injusto com pessoas que deram a ideia para ele. Cara, se não fosse ele, o Facebook ia ser um projeto de gaveta. Então, assim, não existe hoje negócio, que aí está dentro do empreender que ele diz, seja um site, seja um aplicativo, ou seja uma coisa que parece simples. Não existe mais um negócio que acontece através de uma ideia ou só de um ponto. O empreendedor que está por trás, que ele chama do shower bath, que é o cara thinking shower, não sei como é que é o nome que ele cria para aquilo, que é o cara que vai tomar banho pensando naquilo, acorda pensando naquilo e dorme pensando naquilo. Hoje em dia você pode ter o melhor ponto, o melhor negócio, mas se você não tiver um empreendedor por trás, todo dia criando novas metas ao negócio e lidando com as dificuldades, a tendência é que o negócio não vá para frente. Para a pessoa que está pensando em empreender e está querendo empreender várias coisas, eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Acho que uma coisa que eu li fez muito sentido para mim é que o empreendedor ele tem que pensar muito mais às vezes no que pode dar errado do que só no que pode dar certo. Então é você imaginar quanto da tua vida que vai ser consumido naquilo, se der certo aonde aquilo vai te levar e se der errado aonde aquilo vai te levar. Pesa bem isso, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para se o negócio não der certo, tem que cogitar essa hipótese, se dedicar muito ao planejamento, faça um planejamento muito bem elaborado, imagine cenários ruins. Imagino que a venda vai ser essa, mas se a venda não foi essa que você imaginou? Né? Um consultor também me ensinou uma vez que se mede uma empresa mais ou menos como se mede um motor de um carro, que é desenvolvimento e potência. E ele criou uma analogia a isso para uma empresa. Então a parte de desenvolvimento da empresa seria essa qualidade de gestão. Ela tem um fechamento bem elaborado, o fechamento está indo bonitinho, ela tem o cargos e funções bem elaborado de cada funcionário, ele tem um mapa de gestão muito bem montado, então ele tem um desenvolvimento, essa empresa está com um desenvolvimento muito legal. A potência é justamente quando um desses processos não vai bem, qual a força que você tem para reagir quando isso não acontece. Então tenta desenvolver a sua potência. Se o faturamento não vier, o que você vai fazer? Se aquela pessoa que você confiava para fazer aquele seu trabalho de gerência, se ela ficar doente, ou se ela for embora, quem seria o seu número 2? Tente ter um número 2 já para cada função, para que você não fique muito dependente daquela pessoa. Então, empreenda sim, entra nesse mundo, a gente precisa dos empreendedores, a gente precisa de pessoas querendo realizar essas ideias, mas eu torço muito para que as pessoas tenham mais experiências positivas no empreendedorismo do que experiências negativas. Essa é a minha torcida para qualquer empreendedor que esteja entrando no ramo agora.
É um belo desafio para quem já pensa em empreender e também para quem jamais imaginou, né? Bom, o Repórter Empreender fica por aqui. Você pode ver e rever os nossos programas lá no canal Empreender, também no YouTube. Eu volto na próxima semana. Forte abraço e até mais.